Hoje vamos falar um pouquinho da Eucaristia, depois nós voltaremos atrás para falar da Crisma. Lembrando só que a Crisma confirma o batismo e nos dá a força para resistir, especialmente ao espírito do mundo. Mas passemos à Eucaristia, que é o sacramento da Eucaristia, é um sacramento que, pela admirável conversão de toda a substância do pão no corpo de Jesus Cristo, de toda a substância do vinho no seu precioso sangue, contém verdadeira, real e substancialmente o corpo, sangue, alma e divindade do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, debaixo das espécies de pão e de vinho, para ser nosso alimento espiritual. Grande mistério, mistério da transubstanciação, da presença do nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Nosso alimento, objeto dessa ceia do qual fala o Evangelho de hoje. Nosso, um pai de família, um homem, manda o seu empregado chamar todo mundo para uma ceia. Essa ceia é aquela em que a gente recebe o corpo, sangue e alma de Nosso Senhor. E mesmo os outros sacramentos são orientados para a Eucaristia. A Eucaristia é o fim de todos os sacramentos, pois a Eucaristia contém Deus ali mesmo, que é o fim último de nosso. Então tudo converge para a Eucaristia. E Nosso Senhor que a gente recebe, Nosso Senhor imolado. Imolado, que Ele é imolado sobre o altar, e do altar Ele vem para nós e nos dá a sua corpo, sangue, alma e divindade. Está na Eucaristia o mesmo Jesus Cristo que está no céu e que nasceu na terra da Santíssima Virgem? É o mesmo? Sim. Na Eucaristia está verdadeiramente o mesmo Jesus Cristo que está no céu e que nasceu na terra da Santíssima Virgem Maria. O mesmo. Você não tem menos na Eucaristia do que você tinha quando o Nosso Senhor estava conversando com os apóstolos, nós estivéssemos lá, é o mesmo. E o mesmo que no céu nós contemplaremos. O mesmo. Exatamente o mesmo. Por isso que a liturgia deve ser respeitada com grande exatidão. Por quê? Porque só a Igreja sabe a maneira que convém. Então ela tem toda essa adaptação da nossa natureza humana, como ela deve se comportar diante da presença real. Daí as genuflexões, daí todas essas rubricas do missal que nos mostram como a gente deve fazer. E na nova missa há uma ruptura com a tradição, e a comunhão de pé, comunhão na mão, comunhão, o padre não faz mais genuflexão, é uma ruptura com o espírito católico. E um princípio de deteriorização da fé católica. Por quê? Porque a gente reza como crê. A lei da oração é a lei da fé. E se a gente não tem para com Nosso Senhor esse mesmo respeito que a Igreja nos pede, a gente não acreditará mais que na Eucaristia está o mesmo Nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, o Verbo encarnado, que virá julgar os Jesus mortos no fim do mundo e que será a alegria dos eleitos. E que merece nossa adoração porque Ele é Deus. Então, é muito importante a questão litúrgica. Por isso a gente comunga de joelhos e na boca. Sinal de adoração. Por que acreditais que no Santíssimo Sacramento da Eucaristia está verdadeiramente Jesus Cristo? Eu creio que no sacramento da Eucaristia está verdadeiramente presente Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse, e assim nos ensina a Santa Igreja. Qual é a matéria do sacramento da Eucaristia? É a que foi empregada por Jesus Cristo, a saber, o pão de trigo e o vinho de uva. Então, se alguém fizer uma hóstia sem ser com trigo, fizer um vinho sem ser com a uva, não há consagração. Então, as missas sertanejas, missas que fazem aí de enculturação, muitas vezes não usam o vinho de uva, é uma blasfêmia, é um sacrilégio. Não há missa, há uma encenação sacrílega da missa. Qual é a forma do sacramento da Eucaristia? A forma, então, todo o sacramento, em analogia com tudo que é material. Os gregos distinguiram que nas coisas materiais nós podemos distinguir dois princípios. Um princípio material, chamado matéria, e outro princípio que dá, que dá a essência daquela coisa material. Um é um mineral, outro é um vegetal, outro é um animal. Essa mão pertence a uma pessoa humana. Então, o que faz com que a mesma matéria pode ser mineral, e depois o vegetal é feito de mineral também,
e esse mineral é prata, o outro é ouro. O que faz essa diferença entre uma matéria e outra matéria? É a forma. Essa forma, então, é algo né, que vai enobrecer, que vai se unir à matéria, no caso, matéria-prima, bom, seria um caso de filosofia um pouco complicado, mas para dizer que nas coisas materiais, a parte material e a parte formal, a forma. Ora, no sacramento tem algo semelhante. Tem a matéria e tem a forma. Então, a matéria é tomada mais da parte das coisas concretas, né? E a forma tirada mais das palavras. No batismo, a matéria é a água e a forma são as palavras. Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, na Eucaristia, qual é a matéria? Então, a matéria é o pão e o vinho. E qual é a forma? São as palavras, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Então, é o centro, né? Isto é o meu corpo, é toda a fórmula, né? Isto é o meu sangue, está no centro da fórmula da consagração do vinho, do preciosíssimo sangue, que é um pouquinho mais extensa, mas a parte central é este é o meu sangue. Este é o meu sangue. Que é a hóstia antes da consagração. Antes da consagração, a hóstia é pão de trigo. Pão de trigo, nada mais. Depois da consagração, que é a hóstia? Depois da consagração, a hóstia é o verdadeiro corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo das espécies de pão. Então, depois da consagração, a substância do pão desaparece, que está ali não é pão, mas guarda as espécies do pão, as aparências do pão. A pessoa que não crê não verá nenhuma dificuldade, nenhuma diferença. Nós também não veremos, mas nós cremos, porque a Igreja nos ensina que, após as palavras da consagração de um padre validamente ordenado, depois das palavras que ele pronunciou sobre a matéria, não existe mais o pão, existe o corpo, o sangue, onde dá Nosso Senhor. Mais de um padre já duvidou dessa verdade e já houve milagres que Nosso Senhor fez para mostrar a realidade da sua presença. Padres que estavam partindo da hóstia, que é o sangue, até hoje é guardado em alguns lugares, lembro de um, sobretudo, que o Padre Cardoso nos expôs numa série de vídeos muito interessantes, do milagre na Itália, que até hoje se guarda a pedaço do altar, acho que do chão também, manchado de sangue, que foi o sangue que escorreu do altar, do sacramento, que assim o padre caiu em si e não duvidou mais, e foi avisar o Papa, e a Igreja venera essas relíquias. O que está no cálice antes da consagração é o vinho, com algumas gotas de água. Depois da consagração, o que há no cálice? Há o verdadeiro sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo das espécies de vinho. Por isso que na missa nós não temos nada menos do que tinham Nossa Senhora, São João Evangelista e Santa Maria Madalena ao pé da cruz. É o mesmo Jesus Cristo, o mesmo sacrifício, o mesmo sangue que escorria da cruz, está ali no cálice. Debaixo das espécies de vinho. Quando se faz a mudança do pão no corpo e do vinho no sangue de Jesus Cristo. A conversão do pão no corpo e do vinho no sangue de Jesus Cristo faz-se precisamente no ato em que o sacerdote, na Santa Missa, pronuncia as palavras da consagração. Então, quando o padre pronuncia essas palavras, termina por pronunciá-las, Nosso Senhor está presente. Dogma de fé. Nada indica que algo se passou. Nada. Só a fé. A fé é uma luz divina que a gente recebe no nosso batismo, o que Deus dá a outros, a certa altura da vida, pela qual a ciência de Deus nos é comunicada. E a gente adere a uma verdade revelada por causa da autoridade de Deus, que não pode nem se enganar, nem nos enganar. E Deus nos diz que ali está o corpo, o sangue é uma divindade, e Deus nos ensina através da Igreja. Que é consagração? Consagração é renovação, por meio do sacerdote, do milagre operado por Jesus Cristo na última ceia, quando mudou o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue, adorável,
Por essas palavras, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então a missa foi rezada a primeira vez antes da paixão, mas já é o sacrifício da paixão. Ela tira o seu caráter de sacrifício da paixão. Como é chamada pela Igreja a miraculosa conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Nosso Senhor? É chamada por um nome muito preciso de transubstanciação. O que é a substância? Substância é aquilo que uma coisa é, uma coisa material é. E transubstanciação, para a substância, uma pessoa, por exemplo, ela pode envelhecer, ela pode crescer, ela pode ver algumas mudanças nela, mas a substância é a mesma, ela é a mesma pessoa. A mesma criança que cresceu, é a mesma substância que aquela pessoa. Aquela criança cresceu, depois aquele homem envelheceu. Aquele homem está com fome, aquele homem emagreceu, aquele homem engordou, aquele homem ganhou peso, aquele homem perdeu peso. Tudo isso são acidentes. A substância é a mesma. Então, o que é mudado na hora da consagração é a substância. A substância é mudada. E os acidentes permanecem. Quais são os acidentes? O peso, a cor, o sabor é o mesmo. Quem deu tanta virtude às palavras da consagração foi o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, onipotente, que deu tanta virtude às palavras da consagração. Depois da consagração não fica ainda alguma coisa do pão e do vinho? Sim, fica as espécies do pão e do vinho. O que são espécies do pão e do vinho? São a quantidade e as qualidades sensíveis do pão e do vinho, como a figura, a cor e o sabor. De que maneira podem ficar as espécies do pão e do vinho sem a substância? Como é que poderia ter aparência de homem sendo anjo, por exemplo? As espécies do pão e do vinho ficam maravilhosamente sem a sua substância, por virtude do Deus onipotente. Debaixo das espécies do pão está só o corpo de Jesus Cristo? E debaixo das espécies do vinho está só o seu sangue? Não. Tanto debaixo das espécies do pão, quanto debaixo das espécies do vinho, está Jesus Cristo vivo e todo inteiro, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Então, por isso, quando alguém recebe a comunhão, ele recebe o corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor, não precisa receber a comunhão sobre duas espécies, que Nosso Senhor está todo inteiro na hóstia consagrada, com seu corpo e com seu sangue. Bom, ainda algumas perguntas. Podereis dizer-me por que tanto na hóstia como no cálice está Jesus Cristo todo inteiro? Ele está todo inteiro na Eucaristia viva e imortal, como no céu. Por isso, onde está o seu corpo, aí está também o seu sangue. Aí está também sua alma. Aí está também sua divindade. Se os apóstolos tivessem rezado a missa no sábado santo, depois da morte do Nosso Senhor, então na sexta-feira à noite, na consagração estaria só, na consagração do pão, estaria só o seu corpo e a sua divindade. Mas não estaria nem seu sangue, nem sua alma. E para o sangue, mesma coisa, para o vinho estaria só o sangue e a divindade, que permanecia unida ao corpo do Nosso Senhor e ao seu sangue mais misterioso, que o sangue foi derramado. Bom, como não houve, só para mostrar, São Tomás que diz isso, para mostrar a realidade dessa conversão, porque quando o padre consagra a hóstia, ele diz, isto é o meu corpo, e a hóstia se torna o corpo do Nosso Senhor. Mas como Nosso Senhor está ressuscitado, onde está o corpo, está também o sangue, está a alma e está a divindade sempre esteve. Mas se fosse antes da ressurreição, não estaria a alma. Quando Jesus Cristo está na hóstia, deixa de estar no céu? Não, não deixa de estar no céu, mas encontra-se ao mesmo tempo no céu e no Santíssimo Sacramento. Jesus Cristo está presente em todas as hóstias consagradas do mundo? Sim. Como é possível que Jesus Cristo esteja em todas as hóstias consagradas do mundo? Pelo efeito da sua onipotência, a quem nada é impossível. O Senhor está presente de maneira sacramental. Ele não deixa o céu para estar em cada lugar. Ele está sacramentalmente por efeito da onipotência divina. É um mistério, mas é uma realidade. Por que é uma realidade? Porque Deus não pode nem nos enganar, nem se enganar. E Deus nos ensina que Ele está presente. Quando se parte a hóstia, parte também o corpo de Jesus Cristo? Não. Não se parte o corpo de Jesus Cristo, mas parte somente as espécies do pão. Então a hóstia dividida em dois não faz nenhum dano ao corpo de Nosso Senhor. Em que parte da hóstia fica o corpo de Jesus Cristo? Partido em dois pedaços.
Parte pequenininha ou parte maior? Em que lado ficou o corpo do Nosso Senhor? Nos dois, evidentemente. Em todas e cada uma das partes. Está Jesus Cristo tanto numa hóstia grande como na partícula de uma hóstia? Sim. Está sempre o mesmo Jesus Cristo todo inteiro. Por que motivo se conserva nas igrejas a Santíssima Eucaristia? Para que ela seja adorada pelos fiéis e levada aos enfermos quando necessário. Deve-se adorar a Eucaristia deve ser adorada por todos, porque ela contém real e verdadeiramente e substancialmente o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele não tem menos que os anjos têm no céu aqui. O autor dizia, antes o céu estava no céu, agora o céu está na terra. Antes os anjos só adoravam Deus no céu, agora eles podem adorá-lo na terra, porque Deus está presente aqui. Então, quando tem alguma dificuldade, alguma necessidade, a gente deve vir aqui na capela e rezar diante do Santíssimo, porque Deus está aqui. E isso é uma consolação para nós, de saber que Deus está aqui, que a gente pode vir aqui para pedir ao nosso Senhor, que é nosso Salvador, aquilo do qual a gente tem necessidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.